Queridas amigas, queridos amigos que nos acompanham do Centro Espírita Caminho de Luz, estamos mais uma vez juntos no nosso programa Refletindo com Emmanuel. Meu nome é Carlos e estamos sempre aqui, semanalmente, trazendo para vocês as diversas lições da coleção Fonte Viva. Dessa feita, nós continuamos o livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 53, que tem como título Paz. Vamos lá. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. É João, capítulo 20, versículo 21. E Emmanuel tece os seguintes comentários sobre essa passagem do Evangelho. Muita gente inquieta, examinando o intercâmbio entre os novos discípulos do Evangelho e os desencarnados, interroga ansiosamente pelas possibilidades de colaboração espiritual junto às atividades humanas. Por que razão os emissários do invisível não proporcionam descobertas sensacionais ao mundo? Por que não revelam os processos de cura das moléstias que desafiam a ciência? Como não evitam o doloroso choque entre as nações? Tais investigadores, distanciados das noções de justiça, não compreendem que seria terrível furtar ao homem os elementos de trabalho, resgate e elevação. Aborrecem-se comumente com as reiteradas e afetuosas recomendações de paz das comunicações do além-túmulo, porque ainda não se harmonizaram com Cristo. Vejamos o Mestre com os discípulos, quando voltava a confortá-los do plano espiritual. Não lhe observamos na palavra qualquer recado torturante, não estabelece a menor expressão de sensacionalismo, não se adianta em conceitos de elevação supernatural. Jesus demonstra-lhe a sobrevivência e deseja-lhes paz. Será isso insuficiente para a alma sincera que procura a integração com a vida mais alta? Não envolverá em si grande responsabilidade o fato de reconhecerdes a continuação da existência além da morte, na certeza de que haverá exame dos compromissos individuais? Trabalhar e sofrer constituem processos lógicos do aperfeiçoamento e da ascensão, e que atendamos a esses imperativos da lei com bastante paz, é o desejo amoroso e puro de Jesus Cristo. Esforcemo-nos para entender semelhantes verdades, pois existem numerosos aprendizes aguardando os grandes sinais, como os preguiçosos que respiram a sombra, à espera do fogo fato do menor esforço. Então, mais uma vez, meus amigos e minhas amigas, vem Emmanuel trazer esclarecimentos sobre as passagens do Evangelho e, dessa vez, uma passagem de Jesus. Quando Jesus, após a crucificação, ele verifica os seus apóstolos, os seus seguidores, um pouco perdidos diante de tudo que ocorrera. Diante do ocorrido com Judas, Pedro sem saber o que fazer, Tiago, todos eles ainda um pouco perdidos diante do que estava acontecendo. E aí vem Jesus, aparece Jesus já espírito, materializado na frente dos seus apóstolos, e lembra a eles algo que ele falava muito para os apóstolos, com relação à paz. E por isso que o Evangelho relembra ele mais uma vez. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez. Ou seja, Jesus relembra a eles aquilo que ele falava, se apresentava já, o Espírito, mostrando que ele continuava vivo, que ele não tinha efetivamente morrido, e fala para eles, paz seja convosco. Como ele sempre falava com os apóstolos, lembrando-os a eles a terem paz, a pegarem as lições dele e seguirem em paz, para os novos caminhos e os novos desafios que os aguardavam. E aí vem Emmanuel na sequência, trazendo outros esclarecimentos relativos a essa passagem de Jesus que nós veremos agora. Muita gente inquieta, examinando o intercâmbio entre os novos discípulos do Evangelho e os desencarnados, interroga ansiosamente pelas possibilidades de colaboração espiritual junto às atividades humanas. Então, primeiro Emmanuel, ele coloca duas questões, gente inquieta e ansiosamente.
E ele fala de nós, espíritas, que mesmo nós, né, discípulos do Evangelho, já sabendo da existência dos desencarnados, muitos de nós ainda interrogamos ao plano espiritual, né? O que eles podem fazer efetivamente para nós aqui na Terra, eles do plano espiritual. E Emmanuel prossegue com essas inquietações de nós humanos, né? De nós encarnados. Por que razão os emissários do invisível não proporcionam descobertas sensacionais ao mundo? Ora, se eles têm todo o conhecimento, detêm todo esse conhecimento, por que eles não já colocam esse conhecimento para nós, né? Por que eles não revelam os processos de cura das moléstias que desafiam a ciência? E ainda mais, como não evita o doloroso choque entre as nações? Ou seja, se os espíritos têm tanta capacidade, têm tanto poder, entre aspas, né, esse poder, né, que os espíritos bons possuem, que Jesus possuía, um poder, digamos assim, né, para realizar os milagres, para fazer o que ele fez, e esses espíritos bons e puros que atendem a Terra também têm, por que eles não interferem efetivamente e solucionam esses problemas? E aí Emmanuel, na sequência, ele nos lembra, né, que todas essas pessoas, esses investigadores, como ele chama, espíritas, distanciados das noções de justiça, ou seja, por não se aprofundarem naquilo que o Evangelho propõe, por não compreender efetivamente as palavras de Jesus no Evangelho, né, eles não compreendem por que a espiritualidade não furta a gente desses aprendizados, né? E aí Emmanuel nos lembra que é terrível, né, que seria terrível furtar ao homem os elementos do trabalho, do resgate e da elevação. Ora, se nós vivemos num mundo de provas e expiações, e nós temos a compreensão da doutrina espírita, que o planeta em que nós vivemos é um planeta efetivamente de resgate nós viemos para cá para resgatar e necessitamos dessas provas e expiações que dependem única e exclusivamente do nosso esforço. Não só o esforço individual, mas como também o esforço coletivo. Para que essas descobertas ocorram, os homens, né, as coletividades precisam estudar, precisam se aprimorar, precisam romper com as dificuldades, pois é a única forma, efetivamente, que a humanidade cresça. E a espiritualidade não vai interferir nesse crescimento, não vai interferir nas provas e nas expiações individuais e coletivas que nós aqui na Terra precisamos passar. Aborrece-se comumente com as reiteradas afetuosas recomendações de paz das comunicações do além-túmulo, porque ainda não se harmonizaram com Cristo. Então, essa é outra coisa que Emmanuel relembra. Os espíritos bons que vêm muitas vezes nas reuniões mediúnicas, nas mensagens que eles deixam nos centros espíritas, invariavelmente eles trazem mensagens de amor, de caridade, de fé no Cristo, de fé nas lições do Evangelho do Cristo. E dizem para nós, e faz como Cristo, né? Paz seja convosco. Que nós fiquemos em paz com tudo isso e sigamos o nosso caminho de crescimento, mesmo com essas dificuldades, mesmo com as dores. Mas precisamos estar em paz conosco, em paz com as lições do Cristo, principalmente compreendendo elas, e que o Cristo estará ao nosso lado em todas essas dificuldades, com todos os seus espíritos, né? Nossos espíritos protetores do nosso país, né? Nos amparando e nos auxiliando. Aí sim eles nos auxiliam, mas não da forma como nós queremos, e sim da forma como nós precisamos. E Emmanuel segue. Vejamos o mestre com os discípulos quando voltava a confortá-los do plano espiritual, aquilo que nós falamos no início. Não lhe observamos na palavra qualquer recado torturante, não estabelece a menor expressão de sensacionalismo, não se adianta em conceitos de elevação supernatural. Simplesmente ele relembra eles
paz seja convosco. Que eles prossigam em paz, mas com todo aquele cabedal de conhecimentos que Jesus, conhecimento e exemplos que Jesus deixou para eles, porque aquele era o instrumento que eles tinham para, em seguir em paz, continuar levando a mensagem do Cristo, mesmo diante das dificuldades que todos eles tiveram no caminho. Jesus demonstra-lhe a sobrevivência, ou seja, Jesus demonstra a vida eterna. Jesus demonstra a vida futura, em que o corpo morre, mas o espírito prossegue. E deseja-lhes paz. Será isso insuficiente para a alma sincera que procura integração com a vida mais alta? Ou seja, será que a gente precisa de mais algum exemplo desses espíritos que em diversas, às vezes, reuniões mediúnicas, nos reportam que se eu soubesse disso, quando eu estava na carne, o que eu não teria feito diferente? Não significa que nós espíritas sejamos privilegiados, muito pelo contrário. Recebemos sim, na medida em que detemos o conhecimento da vida futura, a compreendemos, a relacionando essa questão com o Evangelho do Cristo, cresce a nossa responsabilidade. Mas muitos de nós ainda, mesmo com esse conhecimento, vamos negando essa responsabilidade, esperando que a espiritualidade nos diga o que fazer, diante da nossa imaturidade espiritual também. E aí ele prossegue: não envolverá em si grande responsabilidade o fato de reconhecer a continuação da existência, aquilo que eu falei, além da morte, na certeza de que haverá exame dos compromissos individuais. Então Emmanuel, de maneira até certa forma dura, nos relembra. Se nós já temos esse conhecimento e nós sabemos que, de antemão, nós seremos cobrados pela nossa consciência inicialmente dos compromissos que nós assumimos, o que falta para nós? Para nós seguirmos a direção do Cristo. É lógico que nós, como espíritos imperfeitos, ainda carregamos o nosso orgulho, a nossa falta de humildade, a nossa vaidade e tantas outras vicissitudes, mas Jesus nos lembra, e Emmanuel nos lembra que nós temos o Evangelho e o exemplo do Cristo para nós, em compreendendo a mensagem dele, seguirmos firme, em paz mesmo diante das dificuldades e das dores. Trabalhar e sofrer constituem processos lógicos do aperfeiçoamento. Olha só como Emmanuel deixa claro isso para nós. E da ascensão. Então, trabalhar e sofrer nos aperfeiçoam e nos permite a ascensão de espíritos tão imperfeitos que ainda somos, e o que nos lembra efetivamente do quanto precisamos lutar e caminhar. E que atendamos a esses imperativos da lei com bastante paz. É o desejo amoroso e puro de Jesus Cristo. Ele nos pede paz, nos pede resiliência, nos pede paciência, nos pede tolerância. Nos lembrando que é na vida futura, que é no mundo espiritual, que Ele está lá nos esperando de braços abertos, depois de nós lutarmos e sofrermos na vida terrestre. E Emmanuel fecha esse texto lindíssimo, um dos mais lindos, que eu considero uma lição tão forte, nos lembrando nós espíritas da importância de nós compreendermos a mensagem do Mestre no seu Evangelho, e ele finaliza: esforcemo-nos por entender semelhantes verdades, pois existem numerosos aprendizes aguardando grandes sinais, como os preguiçosos que respiram a sombra, à espera do fogo fato do menor esforço. Não há salvação, Jesus nos lembra: fora da caridade não há salvação. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, bem-aventurados os pobres de espírito. E as bem-aventuranças vêm nos lembram a necessidade de nós caminharmos com Cristo. A necessidade de nós, por meio do seu Evangelho, onde se encontram todas as respostas para as nossas dores e os nossos sofrimentos.
É no Evangelho de Jesus que Ele sempre estará nos apresentando de mão estendida para nós, de braços abertos, sorridente, nos lembrando que Ele está sempre lá, mas que para nós chegarmos até Ele, nós muitas vezes precisamos de dores, de sofrimento, de lutas muitas vezes pesadas demais para nós, mas que Ele também nos relembra que Ele não dá nenhum fardo mais pesado do que nós possamos carregar. E na medida em que nós, durante a nossa vida terrena, vamos semeando amor, semeando caridade, semeando amor ao próximo, aos nossos pais, sendo honestos e corretos, rompendo com o nosso orgulho e com a nossa vaidade, Jesus estará lá, sempre de braços abertos e amoroso, e esperando por todos nós. Paz seja convosco. Fiquem com Deus e que o divino peregrino da cruz possa estar sempre presente na vida de todos nós. Muito obrigado.